Amém? Vamos lá? Jó, capítulo 23, verso 13. Glória a Deus. Diz assim o texto sagrado: Contudo, ele é o Todo-Poderoso. Quem lhe poderá fazer qualquer oposição? Ele faz o que decide fazer e realiza tudo quanto deseja. Mais uma vez. Ele é o Todo-Poderoso. Jó, respondendo aos questionamentos dos seus amigos, lembrando que Jó estava num contexto de muito sofrimento, ele havia perdido, sua família, no sentido, de ter os seus filhos morreram de maneira trágica, repentina, ele acabou perdendo também as suas finanças, estava agora, enfermo, muito enfermo, e os únicos amigos, entre aspas, que sobrou para consolar e confortar Jó, podemos dizer assim que não foram bons amigos, Eles, na verdade, a Bíblia diz que nós já estudamos isso. Se não me engano, Jó capítulo 42 diz que os amigos de Jó falaram mal sobre Deus, falaram coisas erradas sobre Deus. Mas Jó, pelo contrário, falou bem de Deus, falou verdade sobre Deus. Amém? Então, o que nós temos aprendido sobre essa série, relembrando lá do primeiro texto, irmãos, que nós falamos no início da série, sobre aquelas 5 virgens, que dormiram, aquelas outras 5 também dormiram, mas 5 daquelas 10 guardaram, armazenaram azeite, porque o Senhor demorou a chegar. Então, o assunto primeiro que nós estamos falando é a respeito do amor do Senhor. E nós falamos então que também as primeiras coisas que vai acontecer com o cristão que não vai se atentar para a vinda do Senhor, não vai se preparar para a vinda do Senhor, ele vai ser atacado na maneira como ele pensa Deus. E o primeiro lugar, nos parece, que nós estamos estudando, é a questão do amor, amém? Nós somos atacados a respeito da pergunta: se Deus me ama, ou se Deus é amor, amém? Então, na última mensagem, nós rebatemos um pouco pensamentos errados sobre esse aspecto dos pensamentos errados do amor de Deus, praticamente 3 pensamentos. O primeiro pensamento seria assim: se Deus é amor, então o amor é Deus, Depois nós rebatemos também o outro pensamento dizendo que Deus não é amor. E outro também falando que Deus tem amor, diminuindo assim o aspecto do amor de Deus, ou colocando Deus refém do próprio sentimento, ou criando uma idolatria a respeito do amor. Amém? E nós falamos então, rebatendo esses pensamentos errados sobre o amor de Deus, nós usamos então o texto de Malaquias, capítulo 1, do verso 1 ao verso 4, onde Deus começa dizendo assim, uma palavra profética, para a igreja, dizendo assim: eu sempre vos amei. E eles questionando: Senhor, como? De que maneira o Senhor sempre nos amou? Então a gente percebe que uma coisa que é meio que repetida tem a ver com: se o Senhor demora a voltar, a maneira como nós esperamos aguardando ele voltar, pode ser que a gente acaba perdendo o Senhor, porque a gente começa a questionar esse aspecto de Deus que é sobre o seu amor. Glória a Deus. Então, hoje nós vamos para a terceira mensagem, e a gente concluiu dizendo o seguinte, que nós falamos sobre essa frase, eu sempre vos amei. E nós então ensinamos que o eu estava relacionado com o aspecto de que Deus ama de maneira pessoal. Então nós falamos que Deus é amor. Nós falamos então que o amor é uma pessoa, tá? Isso fala de relacionamento. Nós falamos nós falamos que o amor de Deus, então, ou esse Deus que é amor, é imutável, porque imutável também é Deus. O amor é eterno, porque eterno também é Deus. E eu vos, então nós trabalhamos a questão do vos num aspecto de entender que o amor ama alguém, porque se ele vos amou, ele amou alguém. Então o amor eletivo, nós trabalhamos a respeito da predestinação,
que Deus decidiu, dentro da sua própria vontade, amar o povo ao qual ele estava escrevendo, nesse caso, o povo de Israel. Amém? E aí nós concluímos falando, então, que nós precisaríamos aprender sobre eu sempre vos amei, quando ele vai rebater o argumento que Deus usa para rebater como que o Senhor sempre nos amou. O argumento é este: eu decidi amar um e não amei outro. Eu decidi derramar o meu amor sobre Jacó e rejeitei a Esaú. Então nós terminamos falando semana passada de que o amor de Deus está relacionado com a sua soberana vontade. E para a gente então falar sobre o aspecto do amor que é soberano, nós primeiro vamos ter que aprender e estudar o aspecto sobre a soberania de Deus. Amém? Então esse é o nosso encargo hoje. Vamos tentar trabalhar um pouquinho sobre esse aspecto da soberania de Deus. E como então que Jó rebate, toda a crítica dos amigos de Jó? Porque os amigos de Jó estavam falando exatamente assim: Jó, se Deus te ama, ele não deixaria você passar por esse sofrimento. Se Deus te ama, então os teus filhos não deveriam morrer. Ou seja, os seus filhos morreram e você está enfermo porque você deve ter feito algo de ruim, você deve estar em pecado, você deixou de dar o dízimo, alguma coisa ruim você fez. E Jó rebate com a afirmação do verso 13. Contudo, ele é todo-poderoso. Quem lhe poderá fazer qualquer oposição? Ele faz o que decide fazer e realiza tudo o que deseja. Então, olha que maravilhoso a resposta de Jó para o questionamento. E uma pessoa aqui que está em grande sofrimento. Tenta imaginar você, irmão. Você perde os seus filhos de maneira repentina. Você perde as suas finanças e fica pobre de Marredeci. E ainda você é acometido de grande enfermidade. A Bíblia diz que Jó pegava cacos, para tentar remover seus filhos. Tamanho era a dor e sofrimento. A Bíblia diz que todos os parentes, os amigos mais próximos, não quiseram ficar perto de Jó. A Bíblia, inclusive, menciona um texto que a própria esposa de Jó talvez não tenha ficado tão assim a favor de Jó. Mesmo assim, olha a resposta que ele dá. Qual a resposta? Então, assim, qual que é o pensamento correto sobre o amor de Deus? Que Jó responde. Jó responde que o amor de Deus estava relacionado com a sua soberania. Amém? Então, por isso que Deus, ele respondendo em Malaquias, que nós estamos na exposição de Malaquias, nós paramos no versículo 4, o Senhor responde: de que maneira que eu sempre vos amei? Como que eu sempre vos amei? E ele vai usar o exemplo de Jacó e Esaú. Mas para que a gente possa entender com clareza a resposta que Deus utiliza em Esaú e Jacó, precisamos aprender um pouquinho sobre o que significa o aspecto da soberania de Deus. Nesse texto de Jó, Jó diz que Deus ele é todo-poderoso. Então, essa é uma das expressões que nós usamos para definir que Deus é onipotente. Amém? Significa que é difícil de tentar dimensionar o que é isso, mas vamos tentar. Amém? Significa que todo poder que existe, ok? Só existe porque Deus é poderoso. Tá? Então, todo poder que existe, por exemplo, o poder que a criação exerce sobre a própria criação, por exemplo, o que o mundo chama de mãe natureza, o que o Senhor chama de minha criação, tem um certo poder. Por exemplo, a gente percebe ali o aspecto de Jesus quando estava no mar. Lembra que as águas estavam agitadas, tinha tempestade, e os discípulos falaram: Senhor, nós vamos morrer. E Jesus, que era o próprio Deus, mas ali pelo poder do Espírito Santo, porque ele também era 100% homem, ele diz: por que vocês estão apavorados? Isso é falta de fé. E o Senhor Jesus, então, dá uma ordem às forças, então, da criação, às forças da natureza, e o mar se acalma. Mostrando assim que Deus ele é todo poderoso, ou seja, Deus tem poder sobre todas as coisas criadas.
tá? Então, só para a gente entender um pouquinho isso, mais do que isso, Jó vai dizer que quem pode fazer oposição a este Deus que é todo-poderoso? Ou seja, se ninguém pode fazer oposição ao poder de Deus, então Deus é maior ou é mais poderoso, digamos assim, do que tudo que possa existir. Ou seja, existe alguém que possa se opor a Deus. Tá? Então, a soberania de Deus tem a ver com o seu poder soberano. Por que Deus é soberano? Porque ele exerce o seu poder sobre todas as coisas e ninguém pode se opor ao seu poder. Amém? Ele faz o que decide fazer e realiza tudo quanto deseja. Ou seja, Deus deseja, isso significa que Deus tem vontade. Amém? Por exemplo, falando que Deus, então, uma pessoa, a Bíblia diz que Deus nos fez a sua imagem, por isso quando nós falamos que nós somos feitos à imagem de Deus, é porque nós também desejamos, nós também temos vontade. Tá? Então, Deus é um Deus pessoal e ele é uma pessoa, embora nós vamos perceber que é uma pessoa muito distinta do que nós podemos entender, glória a Deus, mas Deus é soberano porque ele exerce todo o poder sobre todos e ninguém pode sucumbir, ninguém pode fazer oposição ao seu poder, mas também Deus é soberano pelo fato de que ele faz tudo o que ele quer. E tudo o que ele quer, ele faz. Amém? Então, essa é a resposta de Jó. Então, quando Deus vai responder para Malaquias, né, em Malaquias para o povo de Israel, essa pergunta assim, eu sempre vos amei. E eles perguntam, como? Tá? A resposta de Jó seria, de maneira soberana. Mas como nós temos dificuldade de entender o que significa isso, nós vamos trabalhar algumas questões. Glória a Deus. Então, feita a devida introdução, vamos para a terceira mensagem de hoje. Então, a terceira mensagem, o tema é, se você está anotando, é assim. A soberania de Deus e seu amor soberano. Mais uma vez, a mensagem de hoje, a terceira mensagem da exposição de Malaquias, ainda estamos do versículo 1 ao versículo 4. Amém? Diz o seguinte, a soberania de Deus e o seu amor soberano. Amém? Então, por que o amor de Deus é soberano? Porque Deus é soberano. Então, se Deus é soberano, o seu amor é soberano. Amém? Por quê? Porque nós estudamos lá em 1 João capítulo 4 que Deus é amor. Amor faz parte da natureza, da essência, da pessoa de Deus. Então, se Deus é amor, este amor, ok? Que é Deus, é soberano. Então, Deus é amor, então Deus tem e ele manifesta de maneira soberana o seu amor. Vamos aprender o que é isso. Glória a Deus. Se você tiver o cuidado de procurar o que significa, porque talvez você ainda não tinha escutado sobre esse nome, essa palavra, né? Soberania. Marcelo, eu já li várias vezes a Bíblia, eu nunca vi a palavra soberania. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Mas se você, por exemplo, procurar no próprio dicionário chamado Aurélio, ou se você colocar no Google, você vai ter várias definições. Eu notei algumas aqui para você aprender, para você se situar, para você entender melhor o que nós vamos ensinar hoje. No dicionário diz o seguinte, soberania tem a ver com aquele que exerce o poder e a autoridade suprema. Também tem a ver com aquele que detém o domínio ou é dominador influente. Também poderíamos dizer que soberania tem a ver com aquele que é poderoso, ou todo-poderoso, ou potente, ou atos poderosos, ou feitos poderosos. Soberania tem a ver com aquele que atinge o mais alto grau e o mais excelente grau do seu gênero. Nós podemos também definir como excelso, notável, magnífico, supremo. O que exerce o poder supremo de uma monarquia. Por exemplo, um grande rei, o maior imperador, um sultão, como em alguns países a gente percebe, ou aquele que tem grande ou maior influência, poder magnata, aquele que exerce poder sobre todos, tá? Então, no próprio dicionário você percebe essa ideia de soberano como aquele ou aquilo que destaca sobre tudo e sobre todos. Bem? Na história da humanidade, a gente percebe alguns reinos
que exerceram, digamos assim, uma soberania mundial. Talvez o primeiro nós podemos dizer que foi o Egito, pequeno, depois talvez a Síria. Aí a gente percebe a questão do Nabucodonosor, que inclusive a Bíblia lá em Daniel vai dizer que ele era rei de reis. A Bíblia vai dizer que ele exercia o poder soberano sobre todas as outras nações, mas depois ele caiu e veio o reino da Pérsia, depois o reino do Alexandre o Grande, depois o grande império de Roma, que durou durante muitos anos, até o ano 436 depois de Cristo. Então, para você perceber que o conceito de soberania na humanidade já existe, mas ele está relacionado com homens que exercem poder sobre outros, ou poder sobre muitos, ou poder sobre todos. Hoje, nós temos, por exemplo, a soberania do nosso país, dizendo o seguinte, que o nosso país ele é soberano no aspecto do poder no seu território. Durante muitos anos, o nosso país, como outros países, foram dominados por outros países, até que acaba declarando sua independência, assim por diante. Hoje nós temos, por exemplo, a hegemonia ou a soberania de alguns países de maneira financeira sobre outros, por exemplo, a China, os Estados Unidos e assim por diante. Mas por que eu estou falando sobre soberania do mundo se nós estamos falando de soberania de Deus? Porque esse é um assunto que eu percebo que a gente nunca fala, nunca aprendeu e talvez nunca ouviu. Tá? Agora vamos falar então se soberania tem a ver com aquele que se destaca de todos. E quando a Bíblia vai usar o termo, que nós vamos aprender aqui em vários textos, sobre a soberania de Deus, do que é que nós estamos falando. Amém? Então, eu escrevi uma coisa aqui, até para sustentar o meu próprio coração e para você anotar se você quiser. Eu escrevi assim: Deus é soberano. Por quê? Porque Deus é distinto de tudo e de todos. Está em um lugar e em uma posição infinitamente superior, perfeitamente perfeito em tudo que faz. E toda a redundância aqui, irmãos, é pouco diante da perfeição de Deus. Moralmente perfeito, todo poderoso, como nós lemos em Jó 23:13, eterno, como nós vimos semana passada, justo, como vimos semana passada, onipresente, onipotente, onisciente. E tem um texto de Isaías, capítulo 6, verso 3, que você conhece muito bem. Quando Isaías teve uma visão do Senhor, ele se prostrou e disse: ai de mim! E ele disse: santo, santo, santo. E se você puder, agora abra comigo Apocalipse capítulo 4, verso 8. E a partir de agora eu vou ler com você alguns textos para que você aprenda juntamente comigo o que significa a soberania de Deus, o que significa esse Deus que é soberano. Glória a Deus. Claro, irmãos, que a ideia dessa série não é estudar sobre a soberania de Deus, porque se fosse, nós teríamos que falar sobre muito mais coisas. Amém? Eu quero só preparar o teu coração para usar o texto de Malaquias de 1 a 4 para que você entenda a resposta que Deus dá sobre o amor. Ou seja, por que que o mundo questiona o meu amor? Porque não me conhece. Mas por que que aqueles que deveriam me conhecer estão questionando o meu amor? Bem? Por quê? Porque entenderam errado sobre o meu amor. Por quê? Porque entenderam errado sobre mim mesmo. Ou seja, o entendimento errado sobre o amor de Deus tem a ver com o entendimento errado sobre a pessoa de Deus. Ou seja, muitos de nós não conhecem, não conseguem corresponder com o amor de Deus porque não entende a própria pessoa de Deus. Então, nosso problema não é com o amor de Deus. Nosso problema é com o próprio Deus. Então, qual é a maneira que Deus vai usar para nos ensinar sobre esse amor? Ele vai dizer: meu amor é soberano. Tá? Então, por isso, precisamos aprender soberania. Apocalipse 4, verso 8 diz o seguinte. Apocalipse 4, verso 8. Cada um desses seres tinha 6 asas e eram repletos de olhos, tanto ao redor como
por baixo das asas. De noite proclamos sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Quem? O Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é, que há de vir. Então ele vai o seguinte, que Deus, por que ele é soberano? Porque Deus é santo, santo, santo. O que significa a palavra santo, santo, santo? Significa que Deus ele é distinto. Porque a palavra santo significa separado. Ou seja, Deus está numa categoria muito superior à nossa. Ok? Por quê? Porque o nosso Deus, como ele vai dizer, ele era, ele é, ele há de vir. Nosso Deus aqui, uma vez eu aprendi, chamado um Deus atemporal. Deus é um Deus que está na eternidade, visitou o hoje e está no lugar que nós podemos chamar de futuro, o há de vir. E ele reina eternamente, como vamos aprender. Então, por que Deus é santo? Porque ele é distinto de tudo que existe. Porque ele é antes de tudo que existe. Amém? Então a palavra santo não apenas fala no aspecto, ele é santo, santo, santo no aspecto da sua moralidade. Sim, ele é santo no aspecto, ele é santo no sentido de perfeito. E não existe nada de mal em Deus. Como Tiago capítulo 1 vai dizer, Deus não pode tentar ninguém pelo mal, porque Deus não é mal e não pode tentar ninguém pelo mal. Amém? Então esse aspecto do santo, 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 nós podemos primeiramente definir que Deus ele é distinto, ou seja, Deus está numa categoria muito superior à nossa, tá? O que distingue Deus da nossa compreensão. Na verdade, nós só podemos compreender de Deus aquilo que Ele mesmo nos deixou compreender dele. Amém? Só podemos absorver conhecimento de Deus daquilo que Ele nos permitiu conhecer sobre Ele. Tá? Então, vamos lá. Deus soberano por quê? Jó diz, ele é todo poderoso, ou seja, Deus tem todo o poder e ninguém, nem nada tem poder para se opor ao seu poder. Amém? Então Deus, ele é soberano porque ninguém pode fazer nada contra o seu poder. Deus soberano porque em Jó também disse que tudo que ele quer, ele faz. Ninguém pode se opor à vontade de Deus. Ou seja, o poder de Deus é poderoso demais para qualquer coisa poderosa desse mundo. Tá? Deus ele tem a sua vontade, ela é soberana a ponto de nenhuma vontade de ninguém ou de nada pode se opor à vontade de Deus. Por isso a palavra santo, santo, santo. E quando ele diz que aquele que era é de vir, ele está falando que Deus ele é eterno. Bem, Deus está numa categoria de tempo muito superior à nossa compreensão. Por exemplo, até a questão do passado para nós é complicado. Toda a percepção do passado que nós temos, ela é difícil demais, porque hoje, por exemplo, nós ainda temos celular, nós temos, né? Mas, por exemplo, há 6.000 anos atrás, o que nós temos de concreto? Nós temos estudos, né? Nós temos vários tipos de ciências que trabalham essas questões da história antiga, mas ainda é difícil a gente dizer que aquilo era daquela maneira como eles estão falando, porque é base científica, e a base científica é base em teoria, como nós sabemos. Então, assim, até o nosso passado é difícil de descrever se é verdadeiro. Quanto mais o futuro, que nós não sabemos nem se a gente vai acordar amanhã. Nosso Deus não. Nosso Deus, ele veio de um lugar chamado eternidade. Ele sempre é. Okay? O que existe diante de Deus? Deus. Ele diz aqui, aquele que era. Tá? Ele está hoje vivenciando conosco a história. E ele, ao mesmo tempo, está na frente, o que nós podemos chamar de futuro, que Deus chama de futuro. Deus chama de o que há de vir, porque Deus está no que há de vir. Então, nós chamamos isso de eternidade. Bom? Apocalipse 4, verso 11. Vai anotando aí, irmãos, para você entender esse aspecto da soberania de Deus. Apocalipse 4, verso 11. Por que Deus é soberano? E que significa a soberania de Deus? Significa que nosso Senhor e nosso Deus, tu és digno de receber a glória, a honra e o poder. Por que Deus é digno? Por quê? Porque por sua soberana
vontade. Tudo que há foi criado e veio existir. Então, por que Deus é santo, santo, santo? Por que Ele é todo poderoso? Por que Jó falou que ninguém pode resistir à vontade de Deus? Porque tudo que existe foi criado por esse Deus. E foi criado de que maneira? Por sua vontade soberana. Bem? Ou seja, quem estava com Deus para aconselhá-lo de que maneira ele deveria fazer as coisas? Só ele mesmo. E quando eu digo só ele mesmo, nós estamos falando da Trindade, né? O Cristo, o Espírito, porque Deus é um. Nós vimos isso em João capítulo 1, quando diz, e o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Amém? Ou quando a gente vê em Gênesis capítulo 1, e o Espírito pairava, ou seja, na criação, Deus Trino estava lá. Quando ele falou, façamos o homem, o Deus Trino estava ali. Na redenção, Deus Trino, né? Na consumação dos séculos, o Deus Trino, porque o Deus ele é eterno, como é eterno Deus. Amém? Então, mais um aspecto de soberania de Deus. Deus é soberano porque soberano ele fez todas as coisas. Então, lá, tudo que há, tudo que se pode saber da parte do homem, os estudos do sistema solar, os estudos do aspecto, né, da medicina, o aspecto da física, o aspecto da química, tudo que se pode saber, só se pode saber porque quem criou o homem? Deus. Tá? Quem criou a criação? Deus. Quem criou tudo que há? Deus. Então ele é soberano por quê? Porque Deus ele é antes de tudo que foi criado por ele. E fundamentado na sua vontade, que é soberana. Então só para você perceber que categoria é o nosso Deus. Porque com o tempo, irmãos, e com o entendimento errado sobre Deus, e como que o entendimento errado de Deus entra no coração da igreja? Através do falso evangelho, através desse evangelho chamado evangelho da prosperidade, muitas vezes também é chamado evangelho da libertação, ou seja, aspectos da verdade, mas não o evangelho que é a história da redenção, ou todo o conselho bíblico que é sobre Cristo, sobre a pessoa de Deus, né, a pessoa do Espírito Santo. Então, assim, por nós não termos, a gente não tinha até hoje, né? Graças a Deus o Senhor tem restaurado isso, mas como nós não tínhamos um entendimento bíblico sobre a pessoa de Deus, então nosso entendimento sobre o amor, ele era humanista, tá? Ele era baseado em experiências ou frustrações humanas. E a gente transfere as nossas frustrações. Por exemplo, quantos de vocês já fez a segunda pergunta assim? Poxa vida, onde estava Deus no Trade Center? Onde estava Deus lá no terremoto? Onde estava Deus lá no tsunami? Onde estava Deus quando aquela criança morreu? Onde estava Deus quando aquela mulher foi estuprada? Então, muitos desses pensamentos, que na verdade são pensamentos corretos, mas a gente acredita esses pensamentos na conta de Deus. Fazendo isso, a gente diminui a pessoa de Deus e o nosso Deus se torna uma pessoa refém das nossas atitudes. Nosso Deus, na verdade, ele está aguardando a posição do homem, ou seja, Deus está esperando o que vai dar de errado, e dependendo do que der de certo e der errado, ele conserta. Então, assim, o entendimento que nós acabamos sendo de Deus deixa Deus ser um Deus fraco para nós, tá? Mas o Deus bíblico é soberano, tá bom, irmãos? Então, esse Deus bíblico, ele é distinto, ele é todo poderoso, tudo que ele fez pelo conselho da sua própria vontade. Esse nosso Deus é um Deus eterno. Amém? Agora vamos lá. Isaías 46, verso 9. Quando nós falamos que Deus ele é soberano e criou todas as coisas, nós temos a ligeira ideia de que algumas coisas Deus não exerce a sua soberania. Por exemplo, mas Deus exerce soberania sobre todas as pessoas do mundo? Ou Deus exerce sua soberania só sobre os cristãos? Ou Deus exerce soberania só sobre os animais? Não, irmãos. Vamos entender no Isaías 46, verso 9 em diante, você vai compreender que, na verdade, nosso Deus, ele exerce a sua soberania sobre tudo que existe. Porque tudo que existe foi criado por ele. E Hebreus capítulo 1 vai dizer que Deus sustenta todas as coisas pela sua palavra.
Ele não apenas criou, mas ele sustenta todas as coisas que ele mesmo criou. Então, o Deus bíblico está numa categoria tão superior à nossa, mas tão superior, que se não fosse o próprio Deus nos conduzir para o conhecimento dele, nós nunca conheceríamos. Tá? Essa que é a verdade. Isaías 46, verso 9, diz o seguinte: recordai-vos dos acontecimentos passados, há muito tempo, porque eu sou Deus e não há outro. Olha a maneira como ele diz. Eu quero que vocês recordem os acontecimentos passados. Eu sou Deus e não há outro. Sim, somente eu sou Deus e nada, presta atenção, nada, nem ninguém a mim se compara. Então, a soberania de Deus está ligada ao fato de que Deus está numa categoria tão distinta que não existe ninguém ou nada que nem se compara a Deus. Muitas vezes a gente tenta usar exemplos do nosso dia a dia para ensinar alguns conceitos bíblicos, o que é infinitamente difícil, porque assim, eu mesmo já usei vários exemplos dizendo, não, Deus é como um sol, ainda que a Bíblia usa realmente o Deus é o sol da justiça e tal, mas Deus é infinitamente superior a todo exemplo que nós damos a Ele. Por quê? Porque Ele diz que quem ou o que se compara a mim? A Bíblia diz, não existe ninguém, não existe outro maior, nem que se compara, nem que se iguala, nem se assemelha a mim. Tá? Então Deus é soberano porque Ele está numa categoria superior, ou infinitamente superior. Ele vai dizer no verso 10, desde o princípio anunciei o futuro. Desde a antiguidade, aquilo que ainda não acontecera. Ou seja, quando nós olhamos, por exemplo, para Apocalipse, que é o texto que vai descrever, juntamente com Daniel e com outros textos proféticos, Mateus 24, assim por diante, vai falar sobre a volta do Senhor. Então, ele anuncia o que vai acontecer, porque ele viu o que vai acontecer, ou ele anuncia o que vai acontecer porque ele, em sua soberana vontade, decretou que aquilo vai acontecer. Amém? Então, o texto faz o seguinte, que eu, verso 10, desde o princípio anunciei o futuro, desde aquilo que ainda não acontecera. Aí ele vai dizer, eu afirmo, o meu propósito será realizado. Certamente farei tudo o que eu quero. Ou seja, ele não disse que vai acontecer o Apocalipse porque ele viu lá na frente. Mas ele diz que vai acontecer porque ele decretou. E ele decretou por sua vontade soberana. Então percebe que em qual categoria está nosso Deus. Nosso Deus decretou o futuro, porque não é porque apenas ele está também no futuro, porque ele é eterno. Mas ele decretou o futuro porque ele escolheu aquele futuro por sua soberana vontade. Eu acredito que talvez você, assim como eu, já leu esse texto e nunca prestou atenção nesse texto. Por quê? Porque quando a gente começa a aprender sobre o Deus soberano, a gente se torna um nada que a gente sempre foi. Mas como a gente quer ser alguma coisa, quando a gente lê esses textos, não pode ser bem assim. Na verdade, eu acho que não é bem isso que está escrito. Por isso que eu estou usando vários textos para você perceber o que é esse Deus soberano. Agora, no verso 11, continuando, né, os versículos você pode ler depois em casa, com tranquilidade, vai continuar falando. Agora vamos para um texto, Daniel 4, verso 34. Mais um texto para você entender sobre a soberania de Deus, ou Deus que é soberano. Diz assim, contudo, ao final daqueles dias, eu, Nabucodonosor, ergui os meus olhos aos céus e percebi, Daniel 4, verso 34, amém? E percebi que o meu entendimento havia retornado, e então comecei a bendizer ao Senhor Altíssimo, a Elá, o Altíssimo Deus. Louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. Olha como que ele diz. A sua soberania, sim, é o quê? Eterna. Ou seja, Deus ele não começou a ser soberano quando ele criou as coisas.
Ele é soberano desde a eternidade. Como nós temos dificuldade, inclusive, até de conhecer o passado, nós não sabemos nada praticamente do futuro, nós temos dificuldade enorme de entender o que significa isso. Mas uma coisa que não significa é que Deus começou a reinar quando nos criou. Amém? O nosso Deus é soberano desde a eternidade. O que o Nabucodonosor, que era, nessa época, o soberano de praticamente todos os povos da atualidade na época, ele estava reconhecendo, na verdade, o soberano sobre tudo que existe é Deus. Por quê? Porque o Deus é soberano desde a eternidade. Amém? Glória a Deus. Então, por que Deus é soberano? Porque ele é um Deus eterno. Vamos lá. O seu reino, então, mais uma vez, ele diz não apenas que Deus ele é soberano de maneira eterna, mas Deus é soberano e é um rei soberano. Se ele é rei, significa que ele exerce domínio sobre tudo de maneira soberana, ou seja, Deus está sentado no trono e no trono como rei governa desde a eternidade tudo que há e tudo que existe. Deus é todo-poderoso, ele faz tudo o que deseja e tudo que deseja ele faz. Ninguém se assemelha a ele, ninguém tem poder para se comparar ou para frear o que ele quer. Aquilo que ele intenta fazer, ele deseja. Aquilo que ele projetou na eternidade, ele vai cumprir e ninguém pode se opor à sua vontade. E o Nabucodonosor está dizendo, e ele é rei. O que mais que ele vai dizer? Ele é rei e permanece inabalável, ou seja, o seu reino, como nós aprendemos também lá naquele texto maravilhoso de Hebreus, que nós falamos que tendo recebido um reino inabalável. Por que o reino inabalável? Porque se ele é todo poderoso, ele é eterno, tudo que ele faz, tudo que ele tenta fazer, ele faz. Ninguém pode se opor, ninguém se compara. Ele é eterno. Ele estava lá, ele está aqui, ele vai estar também na eternidade. Significa que é inabalável. Ou seja, existe algo, alguém que pode abalar o reino de Deus? Não. Todos os povos da terra são como nada diante dele. E se a gente fosse estudar sobre soberania, fazer um estudo, porque talvez um dia nós vamos fazer, Deus não é apenas soberano sobre tudo que ele criou, mas nos detalhes das coisas que ele criou, ele continua soberano. A Bíblia diz que nenhum fio do cabelo dos seus cai sem que este Deus o permita. Absolutamente nada pode acontecer sem que o nosso Deus queira. Aleluia. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como bem lhe apraz com os exércitos dos anjos e com os habitantes da terra. Olha, irmãos, que maravilhoso. Então, assim, ele não exerce soberania apenas sobre os cristãos, mas sobre todos os moradores da terra. Este é o nosso Deus. Ninguém... Quando ele fala ninguém, ele não está falando dos cristãos apenas, porque nós, às vezes, temos esse sentimento de achar que Deus, ele exerce poder e autoridade apenas sobre os cristãos. Ele disse o texto, ninguém é capaz de se opor à sua vontade ou questioná-lo dizendo, explica como que o Senhor faz isso. Ninguém, por quê? Porque Deus é soberano sobre a sua criação. Glória a Deus. Sobre todas as pessoas. Quando ele fala todas, são todas as crianças, os adolescentes, os jovens, os velhos, os maduros, os imaturos, aquelas pessoas que estão presos, aquelas pessoas que sofrem loucura. Deus é soberano sobre tudo. Biblicamente, este é o nosso Deus. Nosso Deus é soberano. Aleluia. Jeremias, capítulo 51, verso 15. Esse é o último texto que nós vamos falar sobre a soberania de Deus. E aí nós vamos direto para Malaquias para responder ao questionamento daquele povo. Jeremias 51, verso 15. Ora, foi Deus quem criou
e formou a terra, mediante o seu poder. Estabeleceu o mundo todo com a sua sabedoria e estendeu os céus com o seu supremo entendimento. Mais uma vez. Foi Deus quem criou e formou a terra mediante o seu poder. Estabeleceu o mundo todo com a sua sabedoria e estendeu os céus com o seu supremo entendimento. Ou seja, tudo que Deus criou, Ele criou na sua própria sabedoria, com seu próprio poder e, como nós aprendemos, segundo a sua vontade soberana. Então, se nós aprendemos um pouquinho sobre a soberania de Deus, nós podemos dizer o seguinte. Anote se você estiver anotando. O amor de Deus é soberano. Por quê? Deus ama a quem quer, como quer e na hora que quer. Porque se o amor repousa sobre sua pessoa, vontade, natureza e essência, seu amor é soberano, justo, santo, eterno, imutável e infinito, como Deus é todas essas coisas. Amém? Então, se Deus é soberano sobre tudo que existe, quando nós vamos falar do amor que tem a ver com a essência do que Ele é, nós não podemos dizer que Deus ama removendo o aspecto da sua soberania. Então, irmãos, o problema das pessoas com o amor de Deus não é necessariamente com o amor de Deus, é com Deus. Tá? Então, por que o Senhor diz que quando aumentar a iniquidade nos últimos dias, vai esfriar o amor? Por que a igreja de Éfeso, mesmo sendo uma igreja com muita qualidade, tinha abandonado o primeiro amor e o Senhor falou que eles precisavam se arrepender? Por que Paulo vai dizer em Coríntios capítulo 13 que de todos os dons, o maior deles é o amor? Por que Paulo vai dizer que mesmo se nós dessemos todos os nossos bens para os pobres, se nós não tivéssemos amor, isso não adiantava de nada? Por que o maior mandamento é amar a Deus? E por que o Senhor diz que de fé, esperança e amor, o maior é o amor? Por quê, irmãos? Porque Deus é amor. O problema é a gente querer experimentar o amor de Deus, removendo o aspecto de que Deus é soberano. Ou seja, a gente quer domesticar o amor de Deus. A gente quer aprender a amar ou a ser amado removendo Deus dessa equação. É impossível, porque Deus é amor. O amor tem a ver com a essência da pessoa de Deus. Se nós estamos falando que Deus é amor, não podemos remover o fato que Ele é santo, não podemos remover o fato que Ele é justo, não podemos remover o fato que Ele é eterno, não podemos remover o fato que Ele é imutável, não podemos remover o fato que Ele é leal. Amém? Então, se nós falamos que Deus é amor, Deus é soberanamente amor, Deus tem um amor que é soberano. Glória a Deus. Amém? Então, se você entendeu isso, eu quero que você volte comigo para Malaquias, no capítulo 1, e vamos ler mais uma vez do verso 1 ao verso 4, para que a gente possa, então, continuar a exposição bíblica de Malaquias, agora que a gente puder entender todo o contexto do que significa e da importância desse questionamento. Tá ok? Vamos lá. Eis a palavra profética de Yahvé, o Senhor, contra Israel, anunciada por intermédio de Malaquias, meu mensageiro. Verso 2. Eu sempre vos amei. E a gente já explicou o que significa eu sempre vos amei. Assegura Yahvé. Entanto, o que vocês questionam? De que maneira nos tem amado? Essa é uma pergunta que está no coração de muitos cristãos, embora não expressam, não falam, mas sente isso. Por que sente? Porque fala o seguinte: se o Senhor me ama, por que eu sofro? Por que eu perco o emprego? Por que eu fico doente? Por que minha mãe tem câncer? Por que meu pai morreu? Por que eu oro e parece que o Senhor não me ouve? E muitos porquês que existem.
E a resposta de Deus para esse povo é a mesma resposta de Deus para mim e para você. Porque Deus é imutável, Ele não muda, Ele é eterno. Ele responde, porque eu amo de maneira soberana, eu sempre vos amei. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Se você não está entendendo, você vai ter que voltar a mensagem 1 e 2, né, que já está disponível tanto no site quanto no YouTube, para você entender um pouco melhor. Ora, não era Esaú irmão de Jacó? Relembra o Eterno. Assim, amei Jacó e rejeitei Esaú. Olha qual é a maneira. Se nós pegássemos só esse texto, sem ter trabalhado tudo que nós trabalhamos sobre o entendimento errado do amor, sobre o contexto histórico que o povo de Malaquia estava vivendo, sem que nós tivéssemos entendido de maneira bíblica o que significa a soberania de Deus, nós teríamos dificuldade de entender essa resposta de Deus. E qual a resposta de Deus para o questionamento do amor? Meu amor é soberano. Como é que ele responde isso? Eu amei Jacó e rejeitei Esaú. Transformei suas montanhas em terra arrasadas, entreguei sua herança aos chacais do deserto. Embora os descendentes de Esaú, isto é, os edonitas, aleguem, estamos devastados, mas voltaremos e reedificaremos nossas ruínas. Assim diz Yahvé o Todo-Poderoso. É possível que consigais reconstruir, mas eu demolirei tudo outra vez. Eles serão chamados Reshi-Gebu. Se não for assim, uma tradução, tá, me perdoe. Terra perversa, um povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Então, agora nós vamos abrir o último texto que nós vamos trabalhar hoje, Romanos capítulo 9, verso 11. Abra lá comigo, por favor. Se você não conseguir entender com clareza, né, o que nós vamos trabalhar agora em Romanos 9, 11, eu peço para que você entre lá no site da igreja, Somos Um Curitiba, www.somosumcuritiba.com.br, e lá nós temos a série do estudo de Romanos, amém? Na série do estudo de Romanos nós vamos ter o estudo que nós fizemos de maneira expositiva, falando versículo por versículo de Romanos 9, tá? Mas eu vou tentar responder, tentar trabalhar com você, tentar explicar esse texto aqui. Antes que a gente leia Romanos 9, verso 11, eu quero lembrar você o contexto disso aqui. Presta atenção. Deus sempre vai trabalhar de maneira soberana. Ou seja, Ele faz o que deseja fazer e o que Ele deseja fazer, Ele faz. Isso tem a ver com a sua sabedoria, tem a ver com a sua vontade, que é soberana, tem a ver com o seu poder, que é eterno, com tudo que nós já falamos. E como nós trabalhamos aqui texto lá de Efésios capítulo 1, diz que Deus, segundo o beneplácito da sua própria vontade, elegeu alguns em amor. E aqueles que elegeu, ele predestinou. E Romanos 8 vai dizer que aqueles que ele predestinou, ele chamou. E aqueles que ele chamou, ele justificou. E aquele que ele justificou, ele glorificou. Ou seja, é Deus quem chama. Amém? Glória a Deus. E por que Deus chama? Porque ele é soberano. Ele faz o que decide fazer. E o que ele decide fazer em sua soberana vontade. E quando que começa essa história? Quando Deus escolhe Abraão. É maravilhosa essa história. Em Gênesis capítulo 12, em diante, a gente vê toda a trajetória de Abraão. E Deus promete algumas bênçãos para Abraão. Entenda que Abraão não era a única pessoa da terra. Na verdade, Abraão era filho de um dos 3 filhos de quem? De Noé. Sem, Canaã, ou Cã e Jafé. E Deus prometeu abençoar a descendência de Noé, ou seja, todas as famílias da terra, independente de qualquer coisa, com qual tipo de aliança? Uma aliança de não destruir a terra com água, uma aliança de continuar havendo vida sobre a terra. Tá.
mas da descendência específica de um homem chamado Abraão, que era filho de um dos 3 filhos de Noé. Deus chama Abraão e diz o seguinte: Abraão, eu farei de ti uma grande nação, abençoarei os que te abençoar e assim por diante. E ele diz que da sua descendência eu darei, eu abençoarei, darei uma terra, assim por diante. Deus promete uma terra, Deus promete uma descendência, Deus promete coisas maravilhosas para Abraão. E Abraão tem 2 filhos. Na verdade, Abraão tem o primeiro filho chamado Ismael. E Deus falou que a descendência que herdaria a promessa seria o descendente das suas entranhas, ou seja, do relacionamento com a sua esposa Sara, depois chamada de Sarai. E eles de fato tiveram um filho, já na sua velhice, se não me engano, com 99 anos, chamado Isaque. E a Bíblia diz que Deus abençoaria a descendência de Abraão, não Ismael, mas Isaque. Embora Deus abençoe também Ismael, mas a promessa que ele tinha falado em Gênesis 12, em todos os textos seguintes, estava relacionada com a pessoa de Isaque. E Isaque, então, recebeu a mesma promessa que Deus havia dado para quem? Para Abraão. Só que Isaque teve 2 filhos. E o nome dos 2 filhos é Esaú e Jacó. E quando os meninos ainda eram criaturas talvez informes, como diz Salmo 139, nós não sabemos que idade que tinham os bebês na barriga de Rebeca, mas nós sabemos que eram bebezinhos, ainda eram crianças. Deus falou: eu, Deus, escolho Jacó e decido aborrecer Esaú. Essa é a maneira que Deus vai responder ao fato de que Deus ama de maneira soberana. Ou seja, desculpa, irmãos, de todos os moradores da terra, eu escolhi Abraão. E Abraão teve 2 filhos, eu escolhi Isaque. Isaque vai ter 2 filhos, eu escolho antes que eles nasçam. Quem? Jacó. Que depois veio se tornar Israel. Então, a quem que Malaquias está direcionando a palavra? A nação de Israel. E a nação de Israel está questionando o seguinte: Senhor, como que o Senhor nos ama? Só que o questionamento deles não era o questionamento que nós podemos dizer que era um questionamento sensato, porque, lembrando que a nação de Israel estava e tinha acabado de experimentar fazia pouco tempo, talvez 10, 15 anos, tinha experimentado um grande avivamento através de Neemias e Esdras. Tinha sido liberto de serem escravos na Babilônia. Ele estava debaixo, como nós já falamos na primeira mensagem, de grandes promessas através do profeta Daniel, profeta Ezequiel, profeta Jeremias, profeta Zacarias, profeta Ageu, os homens que Deus usou, Esdras e Neemias. Então lá, o povo estava questionando, e na verdade o questionamento do povo estava relacionado com o quê? Com o entendimento errado do amor de Deus, e que Deus está esperando agora. Sabe por que vocês não estão entendendo o meu amor? Porque vocês perderam o fato de que eu sou um Deus soberano, ou seja, eu não amo vocês baseado nas bênçãos que eu derramei sobre vocês. Eu amo vocês quando eu decidi fazer isso antes que o pai de vocês nascesse. Amém? Antes que nascesse Esaú e Jacó. Ou seja, ele está querendo o seguinte: eu não amo vocês por nada bom que vocês fizeram e nada ruim que vocês fizeram. E eu não rejeitei Esaú por nada bom que Esaú fez, nada ruim que Esaú fez. Ou seja, eu decido amar vocês com base na minha vontade, que é soberana. Amém, irmãos? É exatamente isso que ele vai trabalhar agora no capítulo 9, a partir do verso 11. Tendo dito isso, vamos ler, e à medida que eu vou lendo, eu vou explicando, e nós vamos concluir com esse texto hoje. Contudo, antes mesmo que os gêmeos nascessem, ou realizassem qualquer obra boa ou má, para que o plano de Deus, segundo a eleição, permanecesse inalterado, não por causa das obras, mas sim por aquele que chama.
Nós também vemos isso na vida de Jó, por exemplo, que é um exemplo sempre que eu estou usando paralelo para ensinar isso para vocês. Como eu tenho falado, já faz pelo menos uns 4 anos que Deus me ensina muito através da história de Jó. Por quê? Quando o Satanás falou assim para Deus, mas também, como que ele não ia te amar? Né? O Senhor abençoou ele com tudo. E Deus permite Satanás tocar em Jó. Deus fala assim para Satanás, só não mate ele. Então, ele perde os filhos, perde aqueles... E qual é a maneira que Jó responde? Deus deu, Deus tirou. Ou seja, a compreensão que aquilo que ele tinha não tinha a ver com o seu mérito. A compreensão que aquilo que ele tinha não provém daquilo que ele fez de bom e de ruim, mas da vontade de um Deus que é soberano, que ele disse lá em Jó 23, verso 3, foi o primeiro texto que nós lemos. Ou seja, o amor que Deus exerce sobre a humanidade não está relacionado com aquilo que a humanidade faz ou deixa de fazer. E isto rebaixa a humanidade a nada, e é esse um dos grandes motivos de a humanidade dizer, Deus não é amor, porque se Deus fosse amor, e aí existe, né, uma lista enorme de coisas que as pessoas falam, que se Deus fosse amor, por exemplo, aquela pessoa não ia nascer deficiente, porque se Deus ama, Deus nem ia permitir isso, e assim por diante. Então, ouvindo isso de uma pessoa que não conhece o Deus da Bíblia, é aceitável, porque Romanos capítulo 1 diz que os homens rejeitaram a revelação que Deus deu de si mesmo. Agora, o problema é que aqui o povo que está experimentando graça e avivamento, esse povo que está experimentando promessas grandiosas, esse povo que experimentou grandes bênçãos que nenhuma outra nação recebeu, esse povo que recebeu a lei de Deus, como diz Romanos 2 e 3, que eles sim, Romanos 4 inclusive, não, vocês sim têm o privilégio que vocês são um povo que recebeu a lei de Deus. Ok? Vocês questionando, você não dá. Por quê? Porque vocês não têm motivo para questionar. Ok? Então, assim, qual que é o problema, irmãos? E por que eu falo que essa é uma mensagem para hoje? Porque o povo que não experimentou a graça salvífica do Senhor, ou seja, não experimentou, não teve olhos abertos para o Senhor, é compreensível esse tipo de questionamento. Até o Senhor falar, não, todos serão indesculpáveis, porque eles conhecem meu amor, mas rejeitam. Mas o cristão é um problema, sabe por quê? Porque o problema do cristão não é rejeitar o amor de Deus, é rejeitar a pessoa de Deus. E o que Deus está falando para o povo aqui de Malaquias? Vocês estão dizendo no coração de vocês, ou seja, o questionamento de vocês é no coração. Ok, irmãos? Ou seja, a base do amor de Deus não está em nada bom que eu e você fizemos, ou nada de ruim que a gente continua a fazer, mas do Deus que decidiu nos amar em sua vontade soberana. Foi-lhe dito, o mais velho servirá ao mais novo, falando de Esaú e Jacó. Como está escrito, amei a Jacó, mas rejeitei a Esaú. Então Paulo, irmãos, vai trabalhar essa doutrina do amor, não apenas do amor salvífico, mas da soberania de Deus, usando o texto do Antigo Testamento, como eu também usei, para descrever, porque todo o escrito profético, lembre que a igreja está fundamentada no fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então, o apóstolo Paulo, que também é fundamento para nós, assim como ele está usando os escritos proféticos, que também é fundamento para a igreja, está descrevendo que o amor de Deus está fundamentado no aspecto de que Deus é soberano em amar. Ele ama quem quer, do jeito que quer, e nós precisamos nos submeter a isso. O mundo é compreensível não conhecer esse amor, porque não conhece a Deus. O próprio Senhor diz, olha, eles me mataram porque eles não me conhecem. Eles vão perseguir vocês porque eles também não conhecem vocês, porque não conhecem a mim mesmo. Mas nós, que recebemos a graça de receber a Cristo, estamos questionando o Espírito do amor de Deus, é porque já estamos questionando a pessoa de Deus em nosso coração. Bem, irmãos? Lembra o perigo disso? Porque aqueles que
lembra das 5 virgens? Aquelas que não estocaram azeite. Por que não estocaram azeite? Porque o Senhor demorou a voltar. E o Senhor demorou a voltar, o que vai acontecer? Primeira coisa que acontece, irmãos, é nós que começarmos a questionar o aspecto do amor de Deus. Isso é terrível. Verso 13. Como está escrito, amei a Jacó, mas rejeitei a Esaú. Que conclusão podemos tirar? Acaso Deus não é justo? Meu Deus. Olha aqui, presta atenção aqui comigo. Na verdade, o certo seria eu parar aqui. Por quê? Mas por que eu não vou parar? Porque nós vamos trabalhar na exposição de Malaquias exatamente essa pergunta. Presta atenção aqui que eu vou falar para você. Um dos próximos aspectos do nosso questionamento sobre Deus, exatamente esse. Mas não é justo. Quantas vezes você foi aconselhar com o seu pastor fala, perdoe. Aí você responde como? Mas não é justo. Muitas vezes o seu pastor aconselha você, olha, perdoe a dívida, mas fica com o teu irmão. E você fala, mas não é justo. Aí você fala, mas Deus está no governo sobre o coronavírus, mas muitas pessoas estão morrendo. Não é justo. Por quê? Porque o questionamento aqui não tem a ver com a justiça, mas com a pessoa de Deus. Não submeter à soberania de Deus, não submeter a esse Deus que é. Ou seja, não tem compreensão, ou já abandonou, ou está perdendo o conceito bíblico sobre Deus e começa a deixar construir um conceito humano sobre Deus. E Deus começa a ser refém da nossa justiça. Mas eu não vou me deter só nesse assunto, porque senão nós vamos responder em Malaquias, no capítulo 2. Nós vamos trabalhar sobre o Deus justo. Nós vamos ensinar o que significa a justiça de Deus. Mas só para você perceber que quando o cristão começa a questionar no seu coração como que Deus é amor, se logo vai dizer, isso não é justo. Amém? Se você já no teu coração questiona muitas coisas sobre isso, se hoje no seu coração muitas coisas ficam falando assim, não, mas não é justo, mas não é justo, mas não é justo, na verdade entenda, você não está questionando apenas a justiça, questionando a pessoa de Deus. Ou seja, você não está submetendo a pessoa de Deus, você está criando um Deus para você, como Romanos capítulo 1. Que conclusão que nós tiramos? Se o Senhor escolhe Jacó, mas rejeita Esaú antes que ele nasça, a pergunta é lógica. Isso não é justo. Ou seja, se Deus ama um e não ama outro, que o texto está querendo dizer, isso não é justo. A pergunta é, por quê? E como o apóstolo já deduziu, que assim como Deus está deduzindo em Malaquias, é uma conversa de Deus com Deus mesmo, e aqui uma conversa de Paulo com Paulo mesmo, fazendo pergunta e ele mesmo respondendo, porque ele está antevendo a pergunta que você provavelmente já deve ter feito, qual a conclusão chegamos? Acaso Deus não é justo? Como que ele responde? De maneira nenhuma. De modo nenhum. Porquanto, o que Moisés declara? E mais uma vez, ele busca nos escritos proféticos, nesse caso, o profeta Moisés, diz o seguinte, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. E terei compaixão de quem eu desejar ter compaixão. Por quê? Porque eu criei todas as coisas. Quem estava comigo quando eu criei? Quem me aconselhou? Ou seja, Deus, ele invoca o aspecto da sua soberania. Ou seja, sabe por que vocês têm um problema com o meu amor, com a minha justiça? É porque vocês têm problema comigo. Vocês têm problema com o fato de eu ser soberano. E quem está questionando, irmãos? Lembra que Israel. E por que Israel está questionando? Porque na opinião deles, eles não fizeram nada errado. Mas Deus sempre está dizendo o seguinte, e usando o texto aqui de Moisés, eu quero lembrar para você de uma coisa. Se eu não me engano, isso está em Êxodo capítulo 33. Você lembra de um episódio onde Deus falou assim para Moisés, Moisés, esse povo é muito teimoso, eu não vou com vocês, porque se eu for eu vou matar todo mundo. E outro momento onde Deus fala para Moisés, Moisés, eu destruo tudo, começo de volta com você. E
Moisés intercede pelo povo de Deus, não faça porque o que vão dizer do Senhor depois disso e tal. E Deus fala o seguinte, então tá, eu vou com vocês, meu anjo vai diante de vocês e tal. Lembra dessa história? E é nesse contexto que Moisés fala, que Deus fala exatamente isso para Moisés. Eu tenho misericórdia de quem eu quero. O que está querendo dizer? Que se não fosse pela minha misericórdia, eu matava esse povo agora. Mas por que eu não mato? Porque eu soberanamente escolhi Jacó. Eu escolhi Israel. Exatamente isso que Moisés tinha falado para Deus. Deus, o que as nações vão dizer intercedendo? Então Deus fala o seguinte, não, eu terei misericórdia de quem eu tiver. O que Deus está respondendo para o povo de Israel? Que se fosse depender da obediência de vocês, eu já teria matado vocês. E quando nós vemos Romanos capítulo 10 e Romanos capítulo 11, a gente vê exatamente isso. Deus vai falar o seguinte, se eu momentaneamente rejeitei a Israel pela dureza do seu coração, quanto mais vocês, falando da igreja, que também se torna orgulhosa. Ou seja, muitas vezes nós cristãos falamos assim, mas não fomos nós que matamos Jesus como judeus. Ou muitas vezes alguns cristãos dizem, mas nós não somos como aqueles irmãos. Nós somos o seguinte, nós estamos sendo obedientes. O Senhor vai dizer o seguinte, se não fosse pela minha misericórdia, vocês também já teriam morrido. Ou seja, o Senhor está querendo dizer o seguinte, que a minha soberania não pode ocorrer oposição. Por quê? Porque Jó 23 diz o seguinte, que eu faço tudo o que eu quero e ninguém pode se opor à minha vontade. O que Deus está querendo mostrar através desse texto para nós, de que o amor, a compaixão e a misericórdia de Deus sobre nós está relacionado com o fato de ser soberano. E ele decidiu nos amar soberanamente quando ele escolheu Jacó. Ele poderia dizer o seguinte, eu poderia ter feito o quê? Aborrecido Jacó, então vocês estavam mortos, estavam no inferno, mas eu decidi amar vocês. Então, ou seja, vocês não têm mérito no amor que eu derramei por vocês. Verso 16. Assim, claro está que isso não depende da vontade, tampouco do esforço do ser humano, mas da maneira como Deus focaliza a sua misericórdia. Ou seja, isso não tem a ver nada com a obediência de vocês. Pelo contrário, porque se fosse depender da obediência de vocês, eu já teria matado vocês há muito tempo. E olha para você e olha para mim, irmão. Se dependesse da minha e da sua obediência, o que teria acontecido comigo com você? Quantas vezes você já prometeu que não é pecar e pecou muito mais vezes? Quantas vezes você já pensou em desistir, mas não desistiu? Porque existe uma graça soberana de Deus sobre a sua vida, que faz que você continue no caminho. Por quê? Porque aquele que começou a obra é fiel para completar, porque Deus não muda o seu pensamento. Se Ele diz que Ele te ama, e Ele é imutável no seu amor, porque Deus é imutável. Pois diz a Escritura a Faraó, eu o levantei exatamente com esse propósito, revelar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado por toda a terra. Portanto, ele tem misericórdia de quem deseja, endurece o coração de quem quer. Certamente me perguntarás, por que Deus ainda nos culpa? Pois quem pode se opor à sua vontade? Todavia, quem és tu, ó homem, para questionares a Deus? Meus irmãos, olha o que ele vai dizer o seguinte. Ele vai dizer o seguinte, que ele exerce misericórdia com quem quer e endurece o coração de quem quer. Ele usa o exemplo de quem? De Faraó. Vocês lembram do exemplo de Faraó? A Bíblia diz que Deus usa Moisés e diz, Moisés, vai até Faraó e diga para ele deixar meu povo embora. E a Bíblia deixa claro que quem endureceu o coração de Faraó para não deixar o povo ir é o próprio Deus. Ou seja, eu endureci o povo o coração de Faraó para meu povo não sair. Por quê? Porque na dureza do coração de Faraó eu posso exercer o meu poder sobre Faraó e exercendo o meu poder sobre Faraó, exerço misericórdia sobre o meu povo. Agora, o que o povo que estava 400 anos no Egito fez para merecer ser salvo? A soberania de Deus em escolher Jacó. Está dizendo o seguinte, eu endureci o coração de Faraó porque eu quis, e eu salvei Israel porque eu quis.
Isso tem a ver comigo, não tem a ver com vocês. Ou seja, vocês são alvo do meu amor. Por que vocês questionam o fato de vocês estarem aqui? Vocês só estão aqui porque eu tirei vocês do Egito. Vocês não fizeram nada. Pelo contrário, vocês me desobedeceram. Então, se a gente pergunta, por exemplo, se Deus endurece quem quer e tem misericórdia de quem quer, a pergunta é, por que Deus ainda nos culpa? Ou seja, por que o Senhor nos culpa então? Aí Deus responde, quem é você para questionar Deus? Existe uma arrogância tão grande no coração do homem que ele por não compreender a soberania de Deus e que Deus é santo, 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 ele se acha no lugar de questionar, perguntar coisas para Deus ou manifestar dúvidas para Deus. É tranquilo, a gente vê isso muito na Bíblia. O problema aqui é a arrogância de comparar Deus aos seres humanos. Amém? Por exemplo, Jó. Em todas as coisas, a Bíblia diz que Jó não esmoreceu sua fé. Mas chegou um momento quando Jó começou a falar coisas que ele não sabia. Aí Deus falou assim para Jó, Jó, agora você me responda. O que Jó respondeu? De maneira humilde, ele disse, quem sou eu, Senhor? O Senhor faz tudo o que o Senhor deseja fazer. Quem pode te aconselhar? Quem estava com o Senhor quando você fez alguma coisa? E Jó fala, e se arrependendo, eu falei do que não sabia. E se rende a Deus. Tá? Vamos lá. Pois quem pode se opor à sua vontade? Absolutamente ninguém ou nada. Verso 20. Todavia, quem és tu, ó homem, para questionares a Deus? Acaso aquilo que é criado pode interpelar seu Criador dizendo, por que me fizeste assim? E ele vai usar um exemplo maravilhoso agora, que talvez você entenda melhor. Ou o oleiro não tem todo o direito de produzir do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para usos menos honrosos? Ou seja, o oleiro, ele vai pegar o mesmo barro, do mesmo lugar, mesmo argila, o mesmo barro. Daquele mesmo barro, ele vai fazer 2 vasos. E, inclusive, ele pode fazer 2 vasos iguais. Presta atenção comigo. O oleiro pega o barro do mesmo lugar. Ele usa o mesmo molde. Ele usa o mesmo barro. É o mesmo vaso, com o mesmo barro, o mesmo formato. Mas ele destina para, um exemplo, quando ele fala uso menos honroso, por exemplo, ele pode usar aquele vaso como um pinico para uma criança que está começando a fazer necessidades, xixi e cocô. Ele pode usar o mesmo vaso para colocar uma flor bela na mesa de uma casa. Percebe? O mesmo oleiro pode fazer do mesmo barro um vaso para honra e um vaso para desonra. A pergunta, o vaso pode perguntar para o oleiro, por que você me fez assim? Não pode. Sabe por que não pode? Porque o oleiro tem poder sobre o barro. Olha o exemplo que ele vai dar. Ou seja, ele diz que ele criou alguns vasos para ira e alguns vasos para honra. Então ele vai dizer o seguinte, aqueles a quem eu soberanamente decidi exercer misericórdia são vasos para honra. E aqueles que eu endureci, ok? Para vasos de ira, eu faço o que eu quero. Quem é você para questionar? Eu sei que esse tipo de ensino não é muito ensinado, por quê? Porque ele nos ofende. Esse tipo de ensino bíblico ofende até mesmo alguns cristãos. Por quê? Porque a gente criou um tipo de Deus na nossa mente. E a Bíblia, lembra de um texto, Romanos 2:12 diz o seguinte, como que eu e vocês podemos experimentar a perfeita vontade de Deus? Quando deixarmos Deus transformar a nossa mente pela renovação do nosso entendimento. E porque a gente não se submete ao entendimento bíblico do amor de Deus, a gente acha que a gente merece o amor de Deus, porque a gente ora, porque a gente nasce num lar cristão. Israel achava que eles mereciam o amor de Deus porque eles eram obedientes à lei. Então diz, vocês nunca obedeceram a minha lei. Se dependesse da obediência de vocês, vocês já estavam mortos. Ou nós poderíamos inclusive falar, se não fosse pela intercessão de Moisés, vocês também estariam mortos. Se não fosse eu usar todos os profetas, vocês estariam mortos. Se não fosse eu tirar vocês do Egito, vocês estariam mortos. Se não fosse eu tirar vocês do cativeiro da Babilônia, vocês estariam mortos. Se eu. Ou seja, qual a resposta de Deus para a pergunta?
como que o Senhor sempre nos amou? Eu amo vocês de maneira soberana. E por que vocês não estão experimentando meu amor? Porque vocês estão questionando a minha soberania. Vocês estão questionando quem eu sou, não o meu amor. Amém? Então, o nosso problema, irmãos, é com a pessoa de Deus. Que fica evidente a maneira como nós correspondemos ao amor de Deus. Verso 22. Mas o que tens a dizer se Deus suportou com muita longanimidade os vasos da ira, preparados para a destruição, porque desejava manifestar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, a fim de que fossem conhecidas as riquezas da sua glória para com os vasos de sua misericórdia, que preparou com grande antecedência para a glória. Quero dizer a nós próprios, a quem convocou não apenas entre os judeus, mas igualmente dentre todos os gentios. O que ele quer dizer? Eu tive, Deus falando, eu suportei, ele diz, com grande longanimidade. Você já se perguntou, por exemplo, assim? Deus, mas eu faço tudo certinho e não prospero. E aquele cara faz tudo errado e prospera. Deus diz, eu suporto com muita longanimidade os vasos da ira. Eu gosto daquele texto de Romanos 1, quando o Senhor começou a me ensinar esse texto de Romanos 1, quando a Bíblia diz que aqueles que trocam suprimem a verdade pela injustiça, eu os lanço a um estilo de vida depravado e com longanimidade Deus suporta os vasos de ira, para que neles Deus inclusive seja glorificado. Porque quando Deus for julgar ele, Deus vai mostrar exatamente: eu usei de longanimidade e você usou a minha longanimidade para se sujar ainda mais. Você é indesculpável. Porque quando você pecou, você merecia morrer. Lembra de Adão? Lembra de Adão? Ele se escondeu. Quem que foi lá e trouxe? Deus. Ele estava coberto de peles de folha. Quem que sacrificou o animal para cobrir a nudez? Deus. Caim matou Abel. Deus devia ter matado Caim, sim ou não? Sim, mas Deus fez o quê? Pelo contrário, eu vou suportar com longanimidade, e a minha longanimidade será para ele. Será para ele o quê? Justiça. Ele receberá a devida recompensa. Então, por isso que Salmo 2 vai dizer o seguinte: eu, quando olho para os reis da terra, eu dou risada deles, porque eu já vejo o seu fim. Ou como o Salmo 37 diz o seguinte: olha, quando eu olho a prosperidade do ímpio, eu dou risada porque eu já vejo o seu tombo lá na frente. Ou seja, Deus usa de longanimidade, de muita longanimidade, ou seja, paciência para com o vaso da ira, porque Deus vai usar de longanimidade para exercer juízo sobre ele depois. Assim como Deus vai usar de longanimidade para com os vasos de honra, para nos conduzir ao arrependimento e santificação, sem o qual ninguém verá o Senhor. Meu Deus, é muita coisa, irmãos, para a gente aprender em pouco tempo. Qual que nós paramos mesmo? Verso 24. Quero dizer a nós próprios, a quem convocou, não apenas dentre os judeus, mas igualmente dentre todos os gentios. Como diz quem? Como diz Oséias, ele busca mais um texto profético para dizer o seguinte: chamarei meu povo a quem não é meu povo, e chamarei minha amada a quem não é minha amada. E mais, acontecerá que no mesmo lugar em que lhes foi declarado: vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Também Isaías declarou, olha, pega outro profeta e diz o seguinte, proclamando a relação a Israel: ainda que o número dos israelitas seja como a areia do mar, apenas o remanescente é que será salvo. Porquanto o Senhor executará sobre a terra a sua sentença rápida e uma vez por todas. E como dissera Isaías anteriormente, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendentes, já estaríamos como Sodoma e Gomorra. Ou seja, o que acontecia? O povo de Israel, ele se achava melhor que todas as outras nações. Por que eles achavam isso? Porque eles eram descendentes de Abraão. Aí que Deus está falando o seguinte: eu, de maneira soberana, escolhi dentre os filhos de Israel um remanescente, ou seja, aqueles que eu decidi amar soberanamente. Ou seja, nem todos os filhos de Abraão, ou seja, nem
nós podemos inclusive chamar assim os ismaelitas, nem todos os filhos de Israel, ou seja, os israelitas, são de verdadeiramente meu povo. Por quê? Porque dentre os israelitas eu tenho o meu povo que eu amo. Ele é o seguinte, aqueles povo que não era meu povo, que ele está falando? Os gentios, nós irmãos, aqueles que não me procuravam, aqueles que não guardavam minha lei, eu também soberanamente amei em Cristo Jesus. Nós aprendemos isso em João capítulo 1, diz que aqueles que aqueles que eram meus não me receberam, mas todos quantos me receberam, receberam o poder de serem chamados filhos de Deus. Aqueles que não nasceram pela vontade da carne, mas pela vontade de Deus, nasceram do Espírito. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, que de maneira soberana, eu tenho um povo que eu amo de toda a humanidade, de Israel, um remanescente fiel, e dos gentios, aqueles que eu amei antes da fundação do mundo. Deus ama soberanamente. Israel, não se orgulhe porque eu amo quem eu quero. Gentios, não se orgulhe porque eu amo quem eu quero. E eu exerço misericórdia sobre quem eu quero. E o povo de Israel poderia dizer o seguinte, Senhor, mas nós fizemos isso, nós fizemos aquilo. E o Senhor vai dizer o seguinte, se eu, verso 29, não tivesse amado soberanamente alguns, ninguém teria sobrevivido. Se eu deixasse vocês me amar por vontade própria, ninguém teria me amado. Eu teria destruído todo mundo como Sodoma e Gomorra. Se eu não teria escolhido Noé, todos teriam morrido no dilúvio. Se eu não tivesse escolhido Abraão, todos iriam morrer. Se eu não tivesse escolhido Isaac, morreria Esaú e Jacó. Se eu não teria escolhido dentre o povo de Israel um para ser o meu descendente, chamado Jesus Cristo, aquele que morreu, e Jesus falou, eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Ou seja, o Senhor diz o seguinte, sabe por quê que existe um povo que me ama? Porque existe um povo que eu amei soberanamente antes da fundação do mundo. O amor de Deus repousa sobre a verdade que Deus é soberano e Ele ama de maneira soberana. E você pode dizer, eu não entendi, Marcelo. Você não precisa entender, você precisa crer e confiar nesse Deus que é amor. E se o amor é soberano. Então, se você, irmãos, se você que está me ouvindo, recebeu o amor de Deus, sabe que não é por nada que você fez de bom e nada pelo que você fez de ruim, mas é porque um Deus que amou você antes da fundação do mundo. E todo entendimento sobre o amor soberano de Deus vai produzir em nós um lugar profundo de humildade, gratidão, que produzirá uma vida santa, reta diante de Deus, que vai corresponder com esse amor que é bom, que é misericordioso, que é gracioso, que é imutável, que é leal. Eu sei que o tempo já está bastante avançado, mas eu quero deixar um texto para vocês meditar, que na verdade eu já compartilhei com vocês. Um texto que tem me ajudado bastante nos últimos dias a meditar sobre esse assunto, Lamentações. Abra lá por gentileza. Lamentações de Jeremias, capítulo 3. E eu quero que você leia comigo a partir do verso 21. Essa é uma oração, uma declaração. Uma oração que eu e você devemos fazer. Um texto que nós devemos meditar muito profundamente. Porque, irmãos, a minha preocupação, assim como eu creio que a preocupação no coração de Deus, assim como nós vemos a relação da geração de Malaquias com a nossa geração, assim como nós já aprendemos que isso tem a ver também com a geração que vai receber o Senhor Jesus. Se nós não deixarmos Deus revelar a nós quem Ele realmente é, nós vamos começar a questionar o seu amor, que vai produzir em nosso coração um questionamento sobre a sua justiça, que vai conduzir nosso coração a um questionamento sobre o que é arrependimento, o que vai produzir uma geração que não vai conseguir ter óleo suficiente para aguardar a vinda do Senhor. E quando o Senhor chegar, vai ser como aquelas 5 virgens nécias, imprudentes, que não tinham óleo e a porta se fechou e nós não entramos. Por quê? Porque você estava numa igreja, você experimentou muitas coisas de Deus, mas você fechou seu coração para o entendimento bíblico da pessoa de Deus. Isso é seríssimo. Se você que está me ouvindo, você está ouvindo e você está dizendo, mas não é justo, mas eu não entendo, eu não concordo.
se arrependa, e se precisar de ajuda para entender, me procure para a gente fazer discipulado, irmãos. Mas você e eu precisamos nos render. Mas quando você entender que esse amor de Deus, ele é soberano, você vai fazer oração como Jeremias. Irmãos, Jeremias é um homem a ser estudado. Jeremias é o maior livro profético. Jeremias é o profeta que Jesus mais mencionou. Jeremias também é um tipo de Jesus para nós, é um tipo de Cristo para nós. E olha a oração desse cara. Jeremias foi usado para profetizar coisas terríveis para uma geração que recebeu juízo de Deus. Jeremias foi preso, Jeremias foi, de certa maneira, torturado, Jeremias foi caluniado, Jeremias foi injustiçado. Jeremias era um homem de Deus e mesmo assim sofreu muito na sua geração. E olha o que ele escreve. Olha o sentimento, olha a oração dele. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque nós estamos vivendo cada vez mais sofrimento e quando se aproximar a volta do Senhor Jesus, vamos experimentar perseguição, vamos experimentar dores, vamos experimentar falta de dinheiro, vamos experimentar doença muitas vezes. Irmãos, nós estamos chegando em dias difíceis, você está vendo dias difíceis se aproximando e provavelmente vai ficar muito pior. Nossos filhos vão passar provavelmente momentos muito piores que os nossos. Eu acredito que nem o cara mais pessimista do mundo poderia imaginar que em 2020 nós viveríamos o dia que nós estamos vivendo, irmãos. E assim como Jó experimentou sofrimento, assim como Jeremias estava experimentando sofrimento, mas assim como a oração de Jó, a exposição de Jó sobre Deus, em Jó 23:13, assim como nós vamos ver agora a resposta ao que está, ao tamanho sofrimento que Jeremias estava vivendo. Olha o entendimento que eles tinham de Deus. Jeremias, capítulo 3, verso 21. Contudo, quero lembrar do que pode me dar esperança. O que é que pode me dar esperança? Irmãos, o que pode dar esperança para você? Eu gosto de um texto também de Pedro que diz o seguinte: o Senhor nos chamou para uma viva esperança. Porque se existe esperança viva, porque existe esperança morta. O que, irmãos, o que você pode, em momentos difíceis, que você talvez esteja enfrentando hoje, o que traz esperança para você? Você vai receber um aumento? Você vai ter um filho? Tente buscar algumas coisas que trazem esperança. Você pode dizer, por exemplo, nesses dias: eu não perdi meu emprego. Eu ainda tenho de pagar minhas contas. Eu tenho uma igreja assim. O que pode trazer? Mas olha o que nós temos que trazer à nossa memória. O que deve trazer à nossa memória, ao nosso coração, esperança? O que? Contudo, quero lembrar. O que eu tenho que lembrar que vai me trazer esperança? O que ele vai dizer? Verso 22. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se plenamente a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Sendo assim, ou seja, se é esse tipo de Deus que eu creio, digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor. Portanto, nele depositarei toda a minha esperança. Avança para o verso 32. Ainda que ele traga sobre mim e sobre ti muita tristeza. Ou seja, ainda, como diz Abacuque, né? Ainda que não haja fruto na videira, ainda que esteja tudo indo mal, ainda que fique 3 anos sem chover, como na época de Elias, ainda que os meus filhos morram, como na época de Jó, ainda que eu seja preso injustamente, como Jeremias, ainda que vivamos tristeza, o que eu posso confiar? O que eu posso trazer a minha esperança, irmãos? Sua compaixão o amparará, pois imenso é o seu amor infalível. Quando eu entendo sobre a soberania do amor de Deus, eu entendo que em meio a sofrimento, Ele me amparará com o seu amor, porque o seu amor é infalível, imenso, imensurável, onipresente, onipotente, onisciente, todo-poderoso, em toda a sabedoria. Ele nos amou com o amor maior do mundo.
vamos voltar para o primeiro versículo que nós lemos hoje. Jó, capítulo 23. Vamos, esses dois textos que eu li por último agora. Tanto Lamentações de Jeremias quanto Jó são textos que eu e você não apenas devemos decorar. Isto é uma direção do seu pastor. Decora esses textos. Medite esses textos, até que esses textos se tornem verdade para você. Olha, meu Deus, olha esse texto, irmãos. E esse texto não está falando de alguém que está experimentando riqueza, é alguém que perdeu tudo. Como é possível a gente viver um sofrimento tamanho como o de Jó e ainda falar o que Jó vai falar agora? Por quê? Porque o entendimento do amor de Deus que Jó tem está fundamentado na sua soberania. Verso 14. Sendo assim, ou seja, quando eu entendo o aspecto que o amor de Deus ele é soberano, sendo assim, ele cumprirá o que está decidido a meu respeito e todos os demais planos que ele tem consigo mesmo. Por esse motivo, fico apavorado diante dele. Pensar em tudo isso me enche de temor. Consegue entender, irmãos, que tipo de cristão precisamos ser? Cristãos que deposita a sua confiança, que tem a sua esperança no fato de que o amor de Deus é soberano. E que se eu entendo isso, eu confio. Deus é digno de confiança, porque tudo que ele decide fazer, ninguém pode se opor à sua vontade. Ou seja, se ele diz que ele me ama, ele vai me amar com amor eterno, infalível, imutável. Amém? Que você possa se regozijar nesses textos. A minha oração é que, assim como Deus tem me tocado sobre esse assunto, você seja tocado. Se você não está sendo tocado por esse assunto, ore. Deus, por favor, me toca como o Senhor está tocando eles. Me ensina como eles estão aprendendo. Eu preciso. Porque senão você vai ser parte daquela geração que o Senhor vai vir e você não vai ter óleo. E ele vai fechar a porta e ele vai dizer, eu nunca vos conheci. Eu nunca vos conheci. Porque ir à igreja, orar, até muitas coisas que o crente faz, isso não é garantia, irmãos, que você estará com ele. Mas se você deixa ele revelar a si mesmo em você, e você ama ele como ele é, não o Deus que você criou na sua mente. E se muito do que nós aprendemos hoje feriu a tua mente, feriu o teu entendimento sobre Deus, é exatamente esse lugar. Se isso está acontecendo, então você está no lugar certo. Porque Deus abre a ferida, mas ele mesmo a fecha. Amém? Deixa Deus abrir a ferida para ele mesmo cicatrizar. Glória a Deus. Amém?